Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão prontinhos para a gente dar início à nossa aula de matemática? Olha só, hoje nós vamos falar sobre multiplicação, tá ok? Hoje, dia 13 de outubro de 2021, eu sou a professora Cíntia Cavalcante e quero que você fique comigo até o final dessa aula. Tá ok? O que nós vamos ver hoje? Olha só, hoje nós vamos construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Isso mesmo, hoje nós vamos ver várias formas, vários probleminhas, vamos resolver juntos, certo? Daquela maneira que matemática a gente aprende o quê? Na prática, não é mesmo? E antes de iniciar a nossa aula, o que a gente precisa? De todos os nossos materiais, né? Isso, crianças, de todos os nossos materiais, de todas as aulas, para que não esqueça. Então, quem ainda não pegou o seu material, sua garrafinha com a água, lápis, borracha, caneta, não esquece de nenhum detalhe, tá ok? Além desses que eu estou especificando e também que já seja do uso de vocês em todas as aulas. Tá certo? Então, procure um lugar organizado para ficar quietinho, ter foco na nossa aula, que dá tudo certo, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho para você pegar todo esse material, tá certo? E já eu dou uma voltinha. Então vamos lá, crianças, vamos lá, turminha, dar início à nossa aula de hoje, certo? Tudo certinho. Vamos falar de multiplicação, tá ok? Então, qual que é o sinal da multiplicação? Olha só, o sinal da multiplicação é esse xizinho aqui, tá? Então, se tem uma continha, tá aqui, tem esse x aqui, ele é o sinal da multiplicação, tá certo? Nós já estudamos o quê? A adição, né, isso, que é esse sinal aqui, que é o sinal de mais, né, isso. Já estudamos também a subtração, que é esse sinalzinho aqui, ó, sinalzinho de menos, tá? E agora nós estamos na multiplicação, que não deixa também de aparecer em alguns problemas a adição e a subtração, né, isso? Então, nós estamos usando esse sinalzinho aqui, que nós chamamos ele de vezes, tá? Estamos estudando a multiplicação. Então, vamos lá. Olha só. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre a tábua de Pitágoras, não é isso? Deixei até uma tarefinha para vocês resolverem em casa. Espero que todos tenham praticado bastante, ter resolvido, tá certo? Nós preenchemos toda essa tabelinha, não é isso? Preenchi um pouquinho na metade para vocês, né? Mas o restante ficou para vocês darem uma finalizada, tá ok? Então, em toda essa tabela de Pitágoras, nós usamos, olha só, a tabuada de multiplicação, não é isso? Ela é enumerada aqui em cima de 1 a 10 e aqui de 1 a 10. Nós vimos que podemos fazer nela toda uma tabuada da multiplicação de vezes, de 1, olha só, de 1, de 2. Nós vimos também uma diferença, olha só, um detalhe que, olha só, na tabuada de 2, de multiplicação de 2, que os resultados, eles sempre têm de 2 em 2, olha só, não é isso? De 3, olha só, de 3 em 3, não é isso? Os resultados.
Então, a gente fazendo essa tábua de 4 em 4, essa tabuada aqui, na tabela de Pitágoras, a gente vê essa diferença, né? A gente consegue ver toda ela em um só, toda ela bem arrumadinha, bem organizada, não é isso? E conseguimos saber de todos os resultados. Olha só, por exemplo, quanto que é 8 vezes 7? Olha só. 8 vezes 7, ó. Não é isso? Então, tudo isso a gente consegue ver e analisar. Como nós já aprendemos a utilizar a tabuada de Pitágoras, nós já conseguimos analisar, saber de todos os resultados. Olha só aqui. Quanto que é? Qual o valor de 6 vezes 6? Então, olha só. 6. Vamos procurar aqui, 6 vezes 6, ó, aqui em cima não é o 6? Então, qual é o valor de 6 vezes 6? 36, não é mesmo? Então, isso é análise, isso é importante a gente fazer. Vocês podem treinar bastante quem ainda está com dificuldade de saber a tabuada de multiplicação, a tabuada de vezes, tá certo? Pode ficar preenchendo várias vezes essa tabelinha que vai aprendendo, tá bom? Olha só, a multiplicação, ela torna-se mais rápida o cálculo da adição de parcelas iguais. Nós vimos isso, não é mesmo? Vejam só esses saquinhos, olha só. Esses saquinhos, nós temos aqui quantos saquinhos? Vamos verificar aqui certinho. 1, 2, 3, 4, 5 saquinhos, né? Certo, deixa eu apagar aqui para a gente não se confundir. Nós temos aqui 5 saquinhos. Quantas maçãs tem dentro de cada saco? Verifiquem que em cada saco tem a mesma quantidade de maçãs, olha só. Tem 2 aqui, 2, mais 2, mais 2 e mais 2, não é isso? E nós podemos fazer a adição de parcelas iguais para a gente saber a quantidade. Se, por exemplo, nessa questão estiver dizendo quantas maçãs tem dentro desses 5 sacos? Olha só. Então, nós vamos fazer o quê? 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, não é mesmo? Então, olha só, uma adição de parcelas iguais. Quais são as parcelas? O 2, ó, certo? Mas nós podemos também simplificar com a multiplicação. Tem quantos sacos aí? 5, não é isso? Olha, cada um tem 2. Então, 5 vezes o número 2. A ideia é essa, que é para você entender. Quantas vezes o número 2 está aí nessa adição de parcelas iguais? 5 vezes, não é mesmo? Então, é isso que nós vamos entender na multiplicação. É só simplificar, fica mais fácil. Na multiplicação fica mais fácil da gente conseguir, olha só. Um retorno, então a gente faz o quê? 5 vezes o número 2. Quanto que dá 5 vezes 2? Ó, 10. Então, nós temos 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Então, vejam que na multiplicação é bem mais fácil, é bem mais rápido a gente fazer, tá certo? A gente resolver. Olha só, nós vimos também algumas combinações, não foi isso que nós vimos? Por exemplo, aqui nós temos quantos tipos de calça? Ó, 2 tipos, é isso? Uma calça preta e uma calça branca. Quantas formas e temos quantas blusas? 3 cores de blusas diferentes, ó. 3 cores de camisas diferentes, certo? E nós vimos, olha só, essas calças. Podem usar, ó, a calça com a vermelha, com a amarela e com a verde. E a calça branca, da mesma forma, com a vermelha, com a amarela e com a verde. Então, todos esses processos nós vimos na aula anterior, não é mesmo? Então, vamos aprender matemática? Vamos lá? O campeonato está chegando. Os meninos precisam escolher um uniforme para o time. Na loja, eles encontraram algumas opções de blusas e shorts. Vamos completar? Olha só. Aqui está as blusas e os shorts, não é isso? Dos uniformes para esse time. E aqui nós temos para completar. Olha só. Vocês vão ler com cuidado, porque todo mundo já sabe fazer essa arvorezinha aqui, tá certo? Das combinações, para responder ao final a gente chegar a um resultado. Olha só,
Aqui temos tipos de blusas, tipos de short, então fica com vocês e já já eu volto para a gente fazer a correção, tá certo? Então vamos lá? Vamos fazer a correção? Tá bem fácil, não é isso? Olha só, o campeonato está chegando. Os meninos precisam escolher um uniforme para o time. Na loja, eles encontraram algumas opções de blusas e shorts. Vamos completar? Então aqui nós temos uma tabela, certo? Olha só. Nós temos quantos tipos de blusas? Vamos ver aqui, vamos completar. Aqui temos, ó, verifiquem aqui. Temos tipos de blusa. Quantos tipos de blusa? Olha, 1, 2, 3, não é mesmo? 3 tipos de blusas. E quantos tipos de shorts? Olha só. 2 tipos de shorts. Com essas peças, podemos formar qual é a multiplicação. Como é que nós vamos montar? Podemos formar o quê? 3 vezes 2, não é mesmo? Que são 6. 6 uniformes. Podemos formar 6 uniformes. Vamos verificar? Olha só. Aqui tem essa blusa azul, não é isso? Que eu posso usar com o shortinho roxo, vou chamar ele de roxo, e o shortinho laranja. Temos a blusa vermelha com o short roxo e o laranja. E temos a blusa verde com o short roxo e o laranja. Tá vendo como fica mais fácil ainda quando a gente preenche aqui? Quantos uniformes diferentes eu vou poder formar? Olha só, 2 uniformes aqui, ó. 3, 4, 5. Tô muito rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uniformes. Porque com cada cor de blusa eu formo 2 uniformes, certo? Olha só. Com a blusa aqui azul, eu formo 2 uniformes, o roxo e o laranja. Com a blusa vermelha, eu formo mais 2, o roxo e um laranja. E com a blusa verde, eu formo também 2, ó, um roxo e um laranja. Então, eu posso formar 6 uniformes, é mesmo? Tá vendo como é bem fácil? Basta você fazer de várias formas que a gente já vem preparando, já vem mostrando aqui, já vem treinando, tá certo? Vamos para uma próxima questão. Juca tem 4 calções de cores diferentes, verde, vermelho, azul e amarelo. E camisetas também de cores diferentes, branca, bege e marrom. De quantas maneiras diferentes Juca pode se vestir? Acabamos de fazer uma questão igual, iniciamos a aula também falando sobre isso, sobre essas combinações, então não tem como ter erro, tá? Basta ler direitinho a questão, interpretar, ver o que ela está te pedindo e, ó, resolver rapidinho, tá certo? Então fica com vocês, já já eu volto para a gente corrigir.
Então, vamos lá, turma, vamos resolver essa combinação? Vamos dar uma lida novamente na questão que é para a gente entender, certo? Juca tem 4 calções de cores diferentes. Verde, vermelho, azul e amarelo. Então, olha só. E 3 camisetas também de cores diferentes. Branca, bege e marrom. De quantas maneiras diferentes Juca pode se vestir? Olha só. Então, fiz aqui uma tabelinha, tá? Aqui tem os calções, né? Isso são 4 calções. Vamos lá, conferir se está certinho. Verde, vermelho, azul e amarelo. Olha só. Verde, vermelho, azul e amarelo, certo? E temos aqui as camisetas, né? Isso de cores diferentes, que são branca, bege e marrom. Olha só, branca, bege e marrom, não é mesmo? Então, tá aqui a nossa tabelinha e é só preencher. O calção verde, ele pode o quê? Usar com uma camisa branca, não é isso? Tá aqui. A bege e a marrom. O calção vermelho, camisa branca, bege e marrom. Azul, branca, bege e marrom. E o calção amarelo, com a camisa branca, bege e marrom. Pronto, olha só. Mas precisa fazer tudo isso? Não, é só simplificar fazendo a multiplicação. Olha só, são quantos calções? 4, não é mesmo? São quantas camisetas? 3. E eu faço o quê? Só multiplica aqui, ó. Deu o quê? De quantas maneiras diferentes Juca pode se vestir? Então, tá aqui a resposta, ó. Juca pode se vestir de 12 maneiras diferentes. Basta fazer isso, certo? Basta fazer isso. Lê, interpreta e faz a multiplicação. Eu coloco essa tabelinha que é para vocês entenderem direitinho, tá certo? Mas vai chegar um ponto que vocês não vão precisar mais fazer essa tabela. Basta verificar, entender, interpretar, certo? Que vai dar tudo certo no final. Então, façam as anotações, podem tirar foto, façam prints, tá certo? Vamos lá para a próxima? Olha só, a multiplicação ela é importante na hora da contagem dos elementos em organização retangular. Nós vimos, né, isso, que em organização retangular nós podemos dividir em colunas e em linhas, não é mesmo? Colunas e linhas. E o que que a gente faz? Nós vamos contar linha por linha, coluna por coluna? Não precisa, basta a gente fazer a multiplicação. Não é isso, ó? Basta fazer a multiplicação, certo? Nós temos essa outra maneira aqui, ó. Colunas, tá? E linhas. Quantas colunas tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas linhas nós temos? Então, ó, 2, certo? E podemos fazer uma multiplicação. 2 vezes 5, para a gente saber quantos que tem, tá certo? Quanto que são 2 vezes 5? 10, não é mesmo? Vamos contar um a um, que esse daqui é pequenininho, só para a gente ter a certeza que ficou como uma adição de parcelas iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo como o retorno, a resposta no final é da mesma forma? Então, basta simplificar e fazer uma multiplicação, tá certo? Olha só. Quantos times foram para a final do campeonato do bairro? Analise e responda. Olha só, aqui nós temos os números de jogadores e temos algumas perguntinhas. Letra A, letra B e letra C, certo? Vocês vão ler direitinho, interpretar e responder as letras da A, B e C. E já já eu volto para a gente fazer a correção.
Então, vamos lá, turma, fazer a nossa correção. Olha só, na questão 3. Quantos times foram para a final no campeonato do bairro? Analise e responda. Já está bem fácil esse diagrama, né? Já tem até a quantidade de jogadores em cada linha, ó, que ele colocou aqui para facilitar, né? Então, vamos lá. Quantos times vão participar da final? Então, olha só. Vejam que em cada linha nós temos um time, vejam que eles estão separados por cores diferentes, certo? Então, podemos chamar o quê? O time preto, o time azul, o time vermelho e o time verde, certo? Então, quantos times vão participar na final? 4 times, tá? Então, dá pra gente verificar somente com essa imagem. Quantos jogadores há em cada time? Ó, tá muito fácil, já tem ao lado, né? Ele nos ajudou bastante, ó. Então, em cada time tem o quê? 11 jogadores, certo? Quantos jogadores vão participar ao todo na final? Então, como foi que eu falei para vocês? Que nós temos a multiplicação no diagrama, né? Isso, então nós vamos o quê? Ver a quantidade que tem na linha. Aqui nós temos, já está dizendo que tem 11. São quantos times? 4. Então, o que a gente pega? Nós já temos aqui, ó, 4 times e 11 jogadores. O que a gente faz? Só multiplicar, tá certo? 4 vezes 11, 44. Tá? Eu vou deixar dessa forma, como vocês já resolveram, já pode ter feito aquela multiplicação, né? Aqui, ó, 11 vezes 4. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 1, 4, tá? Então, esse é o total. Basta pegar a quantidade de times, a quantidade de jogadores e multiplicar. Não precisa contar um a um para saber no final quantos jogadores tem nesse total, certo? Então, faça as anotações de vocês direitinho, para a gente ir para a próxima questão. Olha só. Questão 4. Cláudia empilhou seus livros em uma sala de estudos. Quantos livros ela tem ao todo? Tá bem fácil, não é isso? Então, nós temos, ó, as colunas, está até separado aqui, né? As colunas e temos as linhas, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Já está bem fácil. Então, o que a gente faz? Multiplica a quantidade de coluna com a quantidade de linhas, né? Isso são quantas colunas, crianças? Olha só. 5, não é mesmo? São quantas linhas? 4. O que a gente faz? Multiplica, ó. 4 vezes o 5, que são 20. Então, quantos livros ela tem ao todo? Então, ao todo, Cláudia tem 20 livros. Olha só o resultado aqui, tá certo? Então, não tem erro, basta ver a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e multiplicar. Pronto, chegou no resultado, certo? Faça as anotações necessárias, tá? Prontinho, vamos para uma próxima. Uma doceira vende bombons em caixa de vários tipos, colocando 3 bombons em cada caixa. De quantos bombons ela precisa para completar 5 caixas? Olha só. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Ela vai ter quantas caixas? 5 caixas, não é isso? E em cada caixa, quantos bombons? 3 bombons, não é mesmo? Então, tá aqui, ó. Colocando 3 bombons em cada caixa. De quantos bombons ela precisa para completar 5 caixas? Então, verifique. Nós temos as 5 caixas, não é isso? Como ele está perguntando. E quantos bombons em cada caixa? 3 bombons. Então, vamos conferir. Aqui tem 3, deu certo, 3. E agora, nós vamos contar um por um? 1, 2, 3. Não, nós vamos só fazer uma multiplicação. Simples assim. O que a gente pega? A quantidade de bombons com a quantidade de caixa. 3 vezes o 5, certo? Olha só, 3 vezes o 5, que são 15. Pronto. Quantos bombons tem ao todo nessas 5 caixas? Ao todo tem 15 bombons, ó. Ao todo nós temos 15 bombons. Certinho? Vamos ver aqui numa outra letra. Colocando 4 bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa para completar 6 caixas? O que a gente pega? Nós vamos pegar 6 caixas para a gente saber e vamos colocar os
4 bombons em cada uma, para no final a gente saber a quantidade de bombons que coube nessas caixas, né? São quantas caixas? 6. Então, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas, certamente. Quantos bombons em cada caixa? 4. Então, já dá para a gente ver visivelmente que em cada caixa tem 4 bombons. Então, para a gente saber quantos bombons foi usado nessas 6 caixas, sendo que em cada uma tem 4 bombons, o que a gente faz? Uma multiplicação, não é mesmo? Ó, 6 vezes 4, 24. Então, qual é a pergunta? Quantos bombons ela precisa para completar as 6 caixas? Então, ela vai precisar de 24 bombons. Certinho? Então, basta simplificando todos os resultados com a multiplicação, que rápido a gente consegue resolver, tá certo? Então, crianças, a nossa aula fica por aqui. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final e até a próxima.